Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária? Qual rende mais? Qual é o mais seguro? Qual deles é o melhor para deixar a reserva de emergência? No vídeo de hoje eu vou responder a todas essas perguntas fazendo uma simulação para te mostrar qual rende mais e logo em seguida te conto qual eu considero ser a melhor opção. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíssa Leão e, como de costume, o conteúdo aqui é direto ao ponto e sem enrolação. Então, vambora! Uma das dúvidas mais comuns para quem está iniciando no mundo dos investimentos é sobre tomar decisão entre o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Nesses dois investimentos, a principal característica é a alta liquidez, o que significa que você pode pegar o dinheiro de volta quando quiser. Sendo assim, tanto um CDB de liquidez diária quanto o Tesouro Selic são ótimas opções para deixar a reserva de emergência, ou aquele valor que você vai usar no curto prazo, seja para realizar uma viagem, fazer uma compra grande ou até mesmo apenas deixar o dinheiro parado rendendo. Mas se nas duas opções temos o fator liquidez diária, por que então escolher um ao invés do outro? Não sei. Eu selecionei aqui alguns critérios para a gente entender quando faz mais sentido optar pelo Tesouro Selic e quando compensa mais investir em um CDB de liquidez diária. Mas antes da gente começar, já me conta aqui embaixo se você investe em alguma dessas opções. Aproveita também e, se gostar do tipo de conteúdo que vou abordar no vídeo de hoje, já clica no botão de se inscrever e vem fazer parte da família Ciban. Galera, passando aqui rapidinho para interromper o vídeo, mas é por um bom motivo, porque no próximo dia 13 agora do mês de julho, eu vou estar abrindo vagas para a próxima turma da mentoria individual comigo. Então, se de alguma forma você tem dificuldade para organizar o seu dinheiro, ou mesmo estiver endividado, ou simplesmente quiser de fato começar a investir, te convido a participar da mentoria comigo, porque acredito que posso te ajudar. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição com todas as informações, mas você precisa ser rápido, porque são poucas vagas e geralmente acabam bem rápido. É isso, galera. Valeu, beijo! Então, vamos lá. Para garantir que vamos todos partir da mesma página, de forma bem breve, o Tesouro Selic faz parte do Tesouro Direto, que é um investimento em títulos públicos, onde você vai estar emprestando o seu dinheiro ao governo em troca de receber uns juros por isso. Enquanto um CDB, ou Certificado de Depósito Interbancário, é o tipo de investimento onde você vai emprestar o seu dinheiro para uma instituição financeira. E para a gente conseguir decidir entre essas duas opções, eu selecionei aqui alguns critérios, como rentabilidade, liquidez, segurança, vencimento, impostos e taxas. Então, começando pelo começo, sobre a rentabilidade. O Tesouro Selic vai render exatamente a taxa Selic, que no dia em que estou gravando este vídeo está em 13,75%. Porém, existe uma diferença entre a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over. A Selic Meta basicamente é aquela anunciada pelo Copom, como aconteceu na última semana. E a taxa Selic Over vai ser 0,10% menor do que a taxa Selic Meta. Então, o Tesouro Selic vai render a taxa Selic Over, ou seja, 13,65% ao ano. Em relação ao CDB de liquidez diária, temos várias opções pagando as mais variadas rentabilidades. Mas para esse vídeo, eu vou considerar o CDB do Banco Inter, que está rendendo 100% do CDI, e também o CDB do Banco Daicoval, que rende 110% do CDI. Considerando então o CDI atual, no Banco Inter, o rendimento vai ser de 13,65%, rendendo praticamente o mesmo que o Tesouro Selic. E no Banco Sofisa, a 110% do CDI, o rendimento vai ser de 15,01% ao ano. Então, nesse primeiro momento, um CDB de 110% do CDI sai na frente na questão da rentabilidade, mas vamos analisar ainda os próximos critérios. Liquidez é o quão rápido você consegue pegar o dinheiro de volta, mas não necessariamente você consegue fazer isso a qualquer hora que você quiser. Porque no Tesouro Selic você precisa solicitar o resgate até as 13 horas em dias úteis para que o dinheiro caia na sua conta no mesmo dia. Passando desse horário, o dinheiro cairá apenas no próximo dia útil. Já no CDB do Banco Inter, a liquidez é um pouco maior. Por lá, você consegue realizar o resgate em qualquer dia da semana, respeitando apenas o limite de até 21 horas e 55 minutos. E por fim, no Banco Sofisa, a liquidez vai ser apenas em dias úteis das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, no quesito liquidez, o Banco
Banco Inter leva um ponto. Agora vamos analisar a questão da segurança. Ao investir no Tesouro Selic, você terá segurança através do Tesouro Nacional, que basicamente é o cofre do nosso país. E por esse motivo, dizemos que no Tesouro Direto você tem uma proteção soberana. Perceba que o risco é tão remoto que nem na lista do FGC o Tesouro Selic entra. Afinal, em um cenário catastrófico, os bancos quebrariam primeiro do que o governo. Enquanto que no CDB do Banco Inter e do Sofisa, a proteção é feita através do FGC, que protege o valor aplicado até um total de R$ 250 mil por instituição financeira. Porém, o FGC deve ser uma proteção extra, o que não significa que você deve emprestar o seu dinheiro sem antes analisar a saúde financeira da instituição em questão. Por esse motivo, vamos dar uma olhada nos indicadores financeiros do Banco Inter e do Banco Sofisa. Logo aqui de cara, temos dois indicadores importantíssimos. O primeiro é o índice de Basileia e o segundo é o índice de imobilização. O índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros. Então, por exemplo, se um banco possui índice de Basileia de 20%, significa que a cada R$ 100 emprestados, 20 é do próprio banco. O Banco Central determina que este índice seja de no mínimo 11%, e o índice de Basileia do Banco Inter está em 29,8%, o que é um excelente índice. Agora, em relação ao índice de imobilização, que diz respeito ao quão rápido aquela instituição conseguirá honrar os seus compromissos financeiros. Então, por exemplo, se um banco possui um índice de imobilização de 30%, significa que a cada R$ 100 do seu patrimônio, R$ 30 está imobilizado em ativos de baixa liquidez, como imóveis e veículos. O Banco Central determina que esse índice deve ser de no máximo 50%. Então, quanto menor, melhor. E o índice do Banco Inter está em apenas 5,7%. Dando uma olhada ainda no histórico de lucro líquido, perceba que o Banco Inter vem conseguindo manter resultados positivos ao longo dos anos. Agora vamos olhar os indicadores do Banco Sofisa. O índice de Basileia está em 14,4 dentro do estipulado pelo Banco Central e o índice de imobilização de 10,1 também dentro do desejado. E perceba que no histórico de lucro líquido o banco vem conseguindo manter resultados positivos ao longo dos anos. Então perceba que tanto o Banco Inter quanto o Banco Sofisa são instituições que apresentam excelentes indicadores em relação à saúde financeira. Mas apesar disso, o ponto em relação à segurança ainda vai para o Tesouro Selic, já que as chances do governo quebrar seriam extremamente pequenas se comparado a um banco privado. O próximo ponto é em relação ao vencimento, e talvez aqui possa até gerar uma dúvida em você. Então deixa eu te adiantar que existe uma diferença entre liquidez e vencimento. Liquidez vai ser o quão rápido você consegue pegar o dinheiro de volta, e vencimento é a duração daquele investimento. Então, apesar dos vencimentos que vou te falar agora, você ainda assim consegue pegar o dinheiro antes dessas datas. No Tesouro Selic, temos atualmente duas opções, uma com vencimento para 2026 e outra com vencimento para 2029. No Banco Inter, o CDB vai ter vencimento em 2025 e no Banco Sofisa o vencimento é em 2026. Nesse caso, o Tesouro Selic leva melhor por ofertar um título de vencimento mais longo, o que é excelente caso você carregue o título até o vencimento, porque assim você conseguirá pagar a menor alíquota do imposto. Inclusive, falando em impostos, nas três opções vai haver a cobrança do imposto de renda, que vai seguir a tabela regressiva da renda fixa. Vou pedir para que o editor coloque a tabela aqui ao lado, mas de forma geral, quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor será o imposto cobrado, começando em 22,5% e podendo ser reduzido até 15%. Tem ainda a cobrança do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e segue essa tabela aqui, sendo cobrado apenas nos primeiros 30 dias. E tanto o IR quanto o IOF são cobrados apenas em cima do rendimento, diferente do que acontece no Tesouro Selic com a cobrança da taxa de custódia da B3, que é um percentual de 0,20% ao ano sobre todo o valor aplicado. Porém, você consegue a isenção dessa taxa para um valor inferior a R$10 mil. Fiz até uma simulação aqui com valores para você visualizar de uma forma mais prática, mas antes considerei ainda a opção de agendar os aportes. Pensando que a maioria das pessoas usam esses investimentos para deixar a reserva de emergência, que geralmente você precisa estar fazendo os aportes ali todos os meses, é bacana poder contar com essa funcionalidade que
permite programar as suas aplicações. E nas três opções você vai ter disponível essa funcionalidade de fazer os seus investimentos de forma programada. Então, ponto para os três. Mas finalmente o que você mais quer saber é sobre qual opção rende mais. Então vamos lá descobrir, mas antes, se até aqui este vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa o like aqui embaixo. Vamos lá, eu fiz uma primeira simulação considerando o valor de R$5.000 aplicados por um período de 1 ano. E no Tesouro Selic, como no Banco Inter, este rendimento vai ser de R$5.546. No Banco Sofisa, o rendimento é um pouco maior, de R$5.600. E lembrando que desses valores eu já descontei o imposto de renda. Agora vamos considerar um outro cenário onde você aplica R$50.000 por um período de 1 ano. No Tesouro Selic, este valor vai render R$55.460. Mas lembra que existe a cobrança da taxa de custódia da B3 no valor de 0,20% cobrado em cima de todo o valor aplicado. Então, descontando aqui, daria R$55.349, o que é um desconto de mais de R$100. No Banco Inter, o rendimento vai ser de R$55.460 e no Banco Sofisa de R$56.006. Então, na questão de rendimento, nesta simulação, o Banco Sofisa levou a melhor. Agora eu vou te dar a minha opinião sobre qual eu considero ser a melhor opção. E sendo bem sincera com você, se você é aquela pessoa que ainda tem dinheiro na poupança e tem receio em relação à segurança nos outros investimentos, talvez o Tesouro Selic seja de fato a melhor opção para você. Digo isto porque foi através do Tesouro Selic que eu fiz o meu primeiro investimento lá em 2019. Na época, eu ainda não tinha tanta segurança nem conhecimento em relação aos outros investimentos e no Tesouro Selic eu vi a oportunidade de começar a investir o meu dinheiro. Porém, como você pôde perceber, existem rentabilidades melhores em CDBs de boas instituições financeiras. Então, na questão segurança, você também vai estar cobertado. Então, por isso, hoje, se você já tem um pouco de conhecimento, eu considero o CDB do Banco Sofisa em relação ao do Banco Inter e ao Tesouro Selic como sendo a melhor opção. Através dele, você vai ter a maior rentabilidade com liquidez diária e sendo oferecido por uma boa instituição financeira. E ainda no Tesouro Selic tem alguns pontos que eu particularmente não gosto tanto se comparado às outras opções de CDBs que temos atualmente. Porque no Tesouro Selic você tem um valor mínimo de aplicação de R$130, enquanto em outras opções de CDBs, a partir de R$1 você já consegue começar a investir. Além disso, a liquidez no Tesouro Selic também é um pouco menor e tem também a cobrança da taxa de custódia da B3. Tudo bem que ela é cobrada apenas a um valor que exceder os R$10.000, mas considerando o valor do custo de vida atual do brasileiro médio, a maioria das pessoas vai ter uma reserva de emergência que ultrapassa facilmente os R$10.000. Mas se ainda assim você não está satisfeito com nenhuma das opções do vídeo de hoje, te convido a assistir este vídeo aqui, onde eu apresentei os melhores investimentos para deixar a reserva de emergência atualmente. Mas agora me conta aqui embaixo, qual dessas três opções você prefere? Quero saber o que é que você acha. Sem mais, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like e vejo você no próximo vídeo.